Olá, pessoal que nos segue aqui no canal Café do Escritor, sejam muito bem-vindos. Hoje mais uma entrevista com uma pessoa sensacional. É um poeta. Se você ainda não conhece ele, você vai gostar muito de conhecer esse cara, meu amigo, o Álvaro Posselt, poeta aqui de Curitiba, um cara que viralizou com seus haikais pela cidade. Então, se você não conhece, você vai conhecer esse cara incrível. Ó, tá aqui, Álvaro, ó. Pelo menos um exemplar eu tenho. Depois você me diz quantos falta eu ter, tá? Porque eu sei que você tem muitos. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade, né? Já fazia tempo que a gente estava combinando aí e ainda bem Exato. que deu tudo certo. Exatamente. Na verdade, eu queria ter feito uma entrevista presencial com você aí na tua casa. Depois você fala da tua casa aí, que é um lugar especial. O pessoal já está vendo cores aí, uma imagem muito bonita. É um lugar fantástico. E depois você fala um pouquinho da Casa Posselt, como que funciona, com o que tem aí. Mas a minha intenção era justamente a gente sentar aí num banco dos que você tem aí e fazer uma entrevista pessoal. Mas em tempos de pandemia, né, a gente se vira com o que tem. Então, por isso, para não perder, né, essa chance de conversar com você, a gente está fazendo online aqui. Mas quem sabe uma outra hora a gente faz alguma coisa presencial. Isso aí. Álvaro, eu quero saber de você. Bom, já falei que você é poeta, que você faz haikais, mas eu quero saber de você, quem é você? Afinal de contas, quem é esse poeta aí de Curitiba? Você é curitibano? Então, eu sou curitibano, né, da Gema, Ah, sim, nasci no dia 2 de dezembro de 71. sim. Tenho muita raiz curitibana, né? Aliás, eu sou um cara que não viaja muito, agora que eu comecei mais a conhecer outros lugares, né? Mas sou bem curitibano, até a poesia mais conhecida minha é sobre Curitiba. Ah, já vou mostrar aqui. Vai falando que eu vou mostrar aqui. Tenho 9 livros publicados, são todos de haikai. Até Aham. quem não sabe o que é haikai, a gente pode até conversar sobre Sim, isso. já falamos sobre isso também. Uhum. A minha casa, que virou um espaço cultural, né, a Casa Posselt, e todas essas coisas foram surgindo de modo inusitado, né? Pois é, rapaz, quero saber como é que você chegou nesse estágio. Qual que é a tua formação, Álvaro? O que você começou fazendo? O que você fazia? Como é que você chegou até a poesia? Então, eu sou formado em letras pela Opa, Tuiuti, unidos, eu também sou. e então eu tenho esse meu caminho eu sou professor, né? Mas faz já uns Sim. anos que eu não dou aula de professor de português, também tive experiência com português para estrangeiro, que foi Ah, muito bacana. legal. Também dei aula de português para estrangeiros, é bem legal, né? Mas você Fiz dava aula muita para criança pequena ou qual que era teu público como professor? para estrangeiro, sempre para Adulto, adulto. né? Aham. Eu peguei um caminho de alunos, funcionários da Nissan e da Renault, Legal. principalmente da Nissan. Então, eu tive muitos alunos mexicanos, Uhum. argentinos, colombianos. Eu fiz uma amizade muito legal até hoje, né? A gente Ah, é? Que legal. e assim, por exemplo, se eu for para o México, não sei, eu tenho que visitar acho que umas 10 casas lá, Uau, então que de legal. fiz, né? Então eu segui por esse caminho. Eu tive uma experiência em sala de aula, no coletivo de apenas 3 meses, Uhum. substituindo uma professora, e no restante eu dei aula de reforço, sempre aula de reforço, né? Então minha experiência maior é com aula de reforço, Entendi. aula em Que bom. Muito bom. E como é que você saiu da sala de aula e foi para a poesia? Porque você não dá mais aula agora, né? Você está exclusivamente como é, poeta, né? é o sonho da maioria dos escritores no Brasil, né? Viver da sua arte, viver do seu escrito, no seu caso da poesia. Como é que você fez essa transição?
Então, em 2012, daí já até apresentando meus Isso, livros, já mostra aí. eu lancei o Tão Breve Quanto Agora, né, que é um livro com haikais mais na linha de humor, que inclusive tem o meu haikai mais famoso, Curitiba não nos poupa, Ah, ontem já vou também. mostrar aqui. Deixa eu só mostrar. Deixa eu aparece aqui, ó. Apareceu aí? Ah, está abrindo a tela aí. É, isso mesmo. Ó, Curitiba não nos poupa. Ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa. Só para quem não sabe, isso aqui está na rua e viralizou pela cidade. E É, assim que o Álvaro foi um dos motivos que o Álvaro é conhecido na cidade inteira de Curitiba, porque isso aqui é extremamente curitibano, né? Num dia você toma sorvete, ele conseguiu em 3 linhas sintetizar o que nós vivemos aqui em Curitiba. Num dia você toma sorvete, no outro dia você está tomando sopa. Num dia você tem quase 30 graus, no outro dia você tem 5, né? E assim que funciona. Então, o Álvaro conseguiu, é o que o poeta faz, né? Ele pega isso que está pairando por aí e sintetiza isso na sua poesia. Como é que foi fazer esse? Já vamos falar desse aqui, então, que é o teu. Eu acho que é o teu mais famoso, né? Não sei, você me diz. então, esse livro aqui é digamos, é um apanhado de 4, 5 anos de prática do Haikai, né? Sim. Eu conheci o Haikai em 2003, quando eu comecei a frequentar a biblioteca pública, no curso de poesia, oficina permanente de poesia, com a professora Rosa de Oliveira. Ah, que legal. Então, o Haikai lá em 2003. Uhum. Mas eu conheci como um poema de apenas 3 versos, né? Então eu seguia muito pela estética do poema, Uhum. não pelas regras, né? Sim, você quer fazer um parênteses aí sobre o haikai, para quem não está acostumado com esse termo? É. Então, o Haikai é um poema de origem japonesa de apenas 3 versos. É o menor poema do mundo. E tirando o Japão, o Brasil é o lugar onde mais se pratica Haikai no mundo. Olha só que legal. E aqui no Paraná nós temos os nossos poetas consagrados, mais conhecidos, né? O Paulo Leminski, a Helena Sim. Colodi, a Vicky Ruiz, que também são conhecidos pelo Haikai. Mas a Helena Colodi foi a primeira mulher no Brasil a publicar um livro com haikais. Eu Então, tenho um dela aqui. Vai falando que eu vou achar o da Helena aqui. Só um pouquinho. é, Em então nós algum somos lugar. privilegiados em relação ao haikai. É. É, Eu não sei se aqui tem além, haikai, mas esse é, ó, Helena Colodi, para quem não conhece, poeta curitibana, uma maravilha, não é? assim, a nossa Helena, né? A nossa É, Helena Cruz. E eu tive a oportunidade de conhecê-la quando eu é tinha mesmo. 18, quando eu tinha 18 anos, um amigo meu era conhecido de um parente dela e conseguiu lá marcar uma visita. E a gente foi na casa dela, eu tenho até um livro autografado, né, com um poema Uau, na que época. legal. E então eu tinha 18 anos, né? Tava começando a rabiscar os meus poemas. Eu já escrevo desde, sei lá, 15, 16 anos. Sim. E daí esse encontro foi super marcante, né? Conversar. Ela faleceu com mais de 90 anos, se não me engano, né? Como? E ela faleceu em 2004. 2004, é. Uhum. Ela tinha, ela tinha de 12 para 2004, tinha, 90 e poucos anos. Exato. Então, até no dia ela serviu para a gente cerveja e chocolate, né? Olha. E daí a gente ficou conversando sobre poesia e tal. E o mais curioso é que, então, teve esse movimento de ela receber a gente, né? E hoje eu recebo as pessoas aqui em casa, os Uhum. alunos, e hoje eu sou um grande divulgador da poesia dela, né? Eu já fiz um trabalho chamado Caravana da Poesia, né? Um trabalho nas escolas divulgando a poesia da Helena Colodi. E Sim. claro que com o Haikai eu também divulgo a poesia dela diariamente nas escolas, né? Uhum.
E o Tão Breve Quanto Agora é meu primeiro livro, né, de 2012. E pensando em termos editoriais, quando eu lancei ele, eu lancei com 1.000 exemplares. Uhum. Né? E você, sabe muito bem, dessa área, você poderia falar em, pô, mas 1.000 exemplares, né? Primeiro livro e tal, né? É bastante. É muito livro. Mas eu pensei justamente na questão de divulgar o meu trabalho, né? Não Uhum. era necessariamente entrar na carreira literária como um negócio, não era para profissão, era uma coisa mais, primeiramente, para divulgar o meu trabalho. Então, Sim. eu fazia um trabalho formiguinha de mandar meus livros para as pessoas, para outros poetas da cidade, para jornais, para jornalistas, para, sei lá, atores, para gente da Uhum. área de comunicação. Para que o Então, seu nome ficasse conhecido, não é isso? Então, eu fazia contato com as pessoas, às vezes eu até ia na casa da pessoa, ia deixar na caixinha do correio, e Olha às vezes a só. pessoa estava por ali, né? E eu Então, já desses mil exemplares, você não vendeu uma boa parte deles, que você utilizou para divulgação. eu levei um ano, digamos, para conseguir recuperar o meu investimento, Sim. né? Então, mas foi justamente essa coisa de divulgar o meu trabalho, né? De espalhar, né? Exato. Aliás, eu conheci você numa feirinha, que tem ali nas Mercês, que tinha comida, tinha um monte de coisa, e lá estava você com a sua banquinha de livros, né? Achei muito legal, porque você bravamente estava no meio da comida e estava lá com seus livros. Achei muito bom, porque foi muito bom ver que essa persistência, né? Que você acredita no seu trabalho e você leva o trabalho onde as pessoas estão. Eu já participei de muitos eventos, assim, bazares, é, encontros literários, né, o que é o mais comum, mas assim, já frequentei todo tipo de lugar, café, biblioteca, parque, né? Uma vez eu já fiz uma oficina de haikai num bosque. Olha só. Aberto para o público? É, eu estendi o varal com os meus haikais e fui explicando, né, para as pessoas os estilos de haikai e tal, né? Sim, Então, exato. Isso assim, é uma coisa que eu sempre falo para quem escreve, né? Tem tanta forma de você divulgar o seu trabalho. O que não pode é ficar sentadinho no seu canto aqui esperando que as pessoas vão te achar e você não fazer nenhum movimento para encontrar as pessoas. Como você falou, muitas vezes formiguinha, um a um. E isso você fez muito bem. é o que eu costumo dizer que poesia, o texto na gaveta não existe, Não né? Não existe. existe. Na cabeça ou na gaveta não existe. É. Ele tem Então, que, ele tem que circular. Pode falar. a partir então do lançamento desse livro, no ano seguinte, em 2013, eu lancei um lugar chamado Instante, que também é um livro no mesmo formato, e aí eu já aumentei, já foram 1.500 livros. Olha só, que bom. Já fiz o livro com capa alternativa, uma capa verde, outra vermelha, né, para o leitor poder escolher. Olha Eu só. achava que era para agradar atleticanos e coxas, né? Sim, aqui em Curitiba precisa. Quando eu relançar, eu vou pensar num tom azul para agradar os paranistas, né? Sim, isso. E daí nesse livro já a história já mudou, já estava começando a ficar mais conhecido e tal. E daí demorou uns 3 meses para eu conseguir recuperar o meu investimento. Então já Olha foi que bom. uma coisa mais instantânea, né? E Sim. daí a partir de 2014 eu comecei a frequentar feira de livro nas escolas, né? Aí começou esse movimento de eu ir nas escolas, Isso. apresentar, Isso é uma coisa que fazer. eu queria saber de você, porque eu vejo muito, eu via, né? Agora está parado, mas eu via muita reportagem sua nas escolas, né? Você também na divulgação com os alunos. Como é que funciona isso? Como é que você faz esse tipo de trabalho?
Então, daí eu comecei a frequentar as escolas, principalmente as feiras de livro, né? E daí a coisa foi ficando mais intensa a partir de 2013 para 2014. E em 2014 eu lancei, deixa eu pegar aqui, eu trouxe, eu não trouxe ele aqui, mas chama Entre Miados e Ronronos. Uhum. É um, Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode falar. Eu tenho, então, Um Lugar Chamado Estante, o Entre Arranhões e Lambidas, que são livros esgotados. Né? Mas, Não acho. Estão todos esgotados. Pode imprimir mais. então, justamente em 2014, que eu lancei esse Entre Miados e Ronronos, foi um ano assim que justamente eu pensei, ó, eu tô participando de feira de livro, mas os meus 2 livros são mais para o público jovem, adulto, né? E esse Entre Miados e Ronronos é um livro em formato infanto-juvenil. E Certo. são haikais sobre gatos, né, os gateiros. Então eu tive essa ideia de fazer uma coisa mais voltada para o público infantil, justamente porque assim chegava de tarde nas escolas, que são alunos mais novinhos, né? E daí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir embora, porque não tinha como eu apresentar os livros, os outros 2 livros, né? E daí com Entre Arranhões e Lambidas, eu poderia ficar o dia inteiro nas Sim. escolas, né, vendendo livros e tal. Uhum. E foi aí que eu comecei a me divorciar da, da minha profissão de professor, né? Sim. Porque eu comecei a dividir o tempo entre dar aula e participar de eventos literários. E eu acho que a partir de 2015, definitivamente, eu deixei de dar aula só para trabalhar como poeta. Que ótimo. Parabéns. E é um passo difícil, porque você não tem certeza de nada, você não tem garantias, mas é um passo, como a gente diz, um passo de fé. Eu acredito no meu trabalho, acredito no que eu faço, acredito nos meus livros, e isso me permite tomar essa decisão. Então eu realmente me joguei, né, na estrada literária. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário nas escolas públicas, principalmente nas municipais e um pouco nas estaduais, com oficina de haikai. Então aí E que eu como é fui. que o aluno recebe isso? Ele entende, ele gosta ou tem uma certa resistência? Não, não, é incrível. Assim, é um presente enorme para mim estar em sala de aula, principalmente nas escolas municipais, porque são alunos mais novos e eles são muito receptivos, né? Então, a minha oficina ela é bem didática. Então, uma aula e meia, a gente consegue fazer com que eles produzam, né, os haikais deles. E é muito legal porque a partir de um certo tempo que eu comecei a ficar mais conhecido, e você tem aquelas professoras que são mais dedicadas, então, sabendo que você vai na escola, elas trabalham os seus livros, Ah, trabalham sim. Trabalham das. antecipadamente o teu livro e daí vai vir o autor do livro aqui naquele dia, quer dizer, tem uma certa expectativa já. E daí, quando você chega na escola, tem um cartaz com a tua Olha, biografia, a tua foto, tem os teus poemas espalhados por tudo, né? Então, uau, que você legal. tem crianças com os olhinhos brilhando, olhando para você. Então, assim, é um presente assim que não tem tamanho, né? Você já é uma celebridade. Então, a, a minha poesia começou a se espalhar, a circular mais, ainda mais Sim, na municipal. E eu fiquei conhecido também não só das professoras, mas também do pessoal do núcleo de educação, né? Em todos os setores na Curitiba, porque tem núcleo em Santa Felicidade, tal, no sim. centro. E daí eles começaram a trabalhar os meus haikais, principalmente o de Curitiba, sempre na época do aniversário, né, da cidade. Ah, Eles sim. Que é colocavam, março. 9 de março. Então eles colocavam no site para os alunos trabalharem, né? E daí começou
eu já sabia que quando chegava perto do aniversário de Curitiba, já ia ter um monte de convite Sim. das professoras, né? A gente está trabalhando os seus haikais aqui, você não quer vir aqui e tal. Então, tudo isso foi tomando uma dimensão enorme, né? Então, eu fui ficando cada vez mais conhecido. Os poemas meus lá na Travessa da Lapa, né? Foram Sim. pintados 10 poemas meus lá, que ficou por quase 3 anos. Agora já tem uma outra arte lá, né? Mas isso ajudou muito a divulgar o meu trabalho. Os meus haikais foram para lá em embalagens de, de copinho de café, Olha embalagem só. de... A Los Paleteiros lançou um sorvete chamado Poese, e daí nos poemas tinha os meus haikais, né? Poxa, Então, que legal. foi E bem interessante. só explicando para quem não é de Curitiba, a Travessa da Lapa é onde passa o Ligeirão, né? Que passa o ônibus, aqui em Curitiba tem o Ligeirão, que ele tem, é sanfonado, é um dos ônibus grandes, e é uma via que passa muito ônibus. Então, o pessoal que circula de ônibus passa e vê essas frases, esses poemas que são... O haikai é um poema rápido de ser lido, fácil de ser lido, e enxerga isso. Então, imagina, a cada momento que passa o ônibus tem alguém lendo um poema teu. Eram milhares de pessoas passando por ali, e então imagine, né, o tanto de leitor que eu... Exato. Muito mais do que com livros, né? O muro vendeu bem mais do que os teus livros. Certamente, porque quando você vai nas escolas ou nos lugares, e eu geralmente eu pego justamente por esse haikai e falo, ó, não sei se você já viu aí, conhece esse haikai e tal, daí a pessoa, então é você, né? Então, ajudou imensamente a divulgar o meu trabalho. Exato. E a CGB, que é a associação, né, que faz esse trabalho de pintar poesia nos muros, faz um trabalho também de limpeza da cidade, despiche, manutenção. Eles estão com outro projeto que são painéis de azulejo, Uhum. inclusive já estão ali na Jaime Reis ali. Eles vão colocar um painel na Boca Maldita com outro haikai meu, né? Olha que legal. Boca Maldita é a área mais central, é o coração de Curitiba. Então, por causa da pandemia, isso não aconteceu, mas já acho que Sim, já era para ter acontecido. exato. Então, eu sou muito grato a eles, né? Sempre Sem são dúvida. parceiros, sempre a gente agradece, sempre está Sim. em contato, E fazendo. outra coisa, né, Álvaro, quando o poder público tem essa visão pelo artista local, é muito bom, porque muitas vezes a gente vê citações de Goethe, sei lá, de diversos poetas, escritores de fora, que é ótimo também. Mas valorizar o poeta local, então nós temos pessoas que nos assistem no Brasil inteiro, fora do país, então o quanto mais pudesse ser valorizado o poeta local, aquele da terra, que entende que é o que está acontecendo, como você sintetizou em 3 versos que é o que nós passamos aqui em Curitiba com o tempo. Então, isso é sensacional, né? Mas tem que ter essa visão, tem que ter esse interesse, tem que querer fazer isso. Então, fica aí o desafio para que mais cidades também adotem os seus poetas. E a CGB faz muito bem isso, né? Não só com poetas, mas com artistas visuais também, né? Que Porque ótimo. eu até tenho um outro livro que se Sim. chama Giz de Aprendiz. Eu vi Então, esse no site. O que é esse livro? Esse eu não conheço. esse livro aqui também tem as ilustrações do Lennon, que é um cara do grafite. Certo. Deixa eu pegar aqui. Então, tem ilustrações dele aqui. E aqui, a editora Boni Júris também tem uma relação com a CGB, que é o seguinte: o Dr. Queiroz, que é um advogado conhecido aqui da cidade,
é quem administra ali a CGB, e ele lançou um projeto chamado Coleção Helena Collodi. Olha só. Então, uma coleção de 20 livros, né, 20 volumes, e daí um autor para cada volume. Então, ele me convidou para participar, né, dessa edição. E como é um livro um pouquinho mais, digamos assim, extenso, mais grosso, e a minha produção é pequena, assim, eu não produzo muito, né? Então, o que aconteceu? Eu ia mandando material e eles falavam, é pouco, precisa mais, né? Pô, Haikai, então, você, com 30 páginas já é um livro praticamente. Sim. Então, o que aconteceu? Daí eu tive a ideia de reeditar nessa edição aqui meus 3 primeiros livros, que é o Tão Breve Quanto Agora, Um Lugar Chamado Estante, e também o Caqui. O Caqui, que é o meu livro mais oriental, né? Que são Olha que legal. mais numa linha tradicional. Eu já vou explicar um pouquinho dos estilos de Haikai, né? Sim, sim. Então, o Caqui é uma fruta que veio do Japão, assim como o Haikai. Em japonês se escreve com K, né? Mas tem a mesma pronúncia. E aqui nós temos na capa do livro uma referência à bandeira do Japão, né? Ah, verdade. E as ilustrações são do Taco X, que é um caricaturista aqui de Curitiba. Que lindo. Então, esse é meu livro mais japonês, né? A própria edição, ela é mais assim espaçada aqui, valorizando o vazio, né? Sim, valorizar o espaço, ter um respiro, você lê, porque o Haikai não é um livro para você ler correndo, você tem que ler e ter o seu tempo, né? Então o espaço em branco tem muito a ver com isso. Então, o Giz de Aprendiz tem o meu primeiro livro, Tão Breve Quanto Agora, Um Lugar Chamado Estante, o Caqui, e tem mais 2 livros inéditos, e tem um capítulo aí que eu chamei de poemas soltos, que são poemas não tercetos. Certo. Então, é uma relação assim praticamente das minhas obras completas. Sim, tudo num volume só. O pessoal que está assistindo e se interessar, aqui tem praticamente minha obra completa. Certo. Depois eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, você pode acessar, vou deixar os contatos do Álvaro. O pessoal que quer adquirir o livro fala diretamente com você ou tem algum site? Como é que faz, Álvaro? O meu WhatsApp, o meu e-mail, todos os contatos. Certo. Então, depois, aqui embaixo do vídeo, você encontra todos os acessos, tá bom? Mas me fala então, você falou dos diferentes tipos de Haikai. Como seriam? Assim, eu gosto de Haikai, mas tecnicamente eu sei que tem muita diferença que são detalhamentos, né, da cultura. Como funciona? Qual que é o espírito do Haikai, né? O Haikai o que é o Haikai? É o registro de uma percepção instantânea. É aquele instante, né? Aquele momento que você tem uma percepção de alguma coisa. E pode ser o quê? Quando você olha para o céu e vê a lua cheia, quando você está no jardim e vê uma borboleta, ou escuta o passarinho cantar. Então, é essa percepção instantânea. O Haikai é o registro desse momento. É como se fosse uma fotografia. Sim. Né? Tira uma foto, a gente se deixa levar por aquele instante, por aquele momento, por aquela Sim. imagem. Uma fotografia em palavras. Exatamente. O Haikai é um poema que, claro, explora todos os sentidos. Claro. Na fotografia, você vai falar, mas a fotografia só explora a imagem. Eu já tenho um conceito diferente. É claro que é a imagem propriamente dita, mas quando você vai tirar uma fotografia, você está envolvido em todos os sentidos. Não, envolve muito mais do que somente a imagem, porque você tem sensações ao ver uma fotografia. Isso é uma ideia que eu quero explorar futuramente em algum artigo, Sim. quem sabe no mestrado, alguma coisa, né? Excelente. Então, mas para o pessoal entender bem, o Haikai então, é justamente esse instante, esse flash de alguma coisa. Ele não vai contar uma historinha, ele vai falar de uma coisa, de uma cena, de um momento.
né? E no haikai tradicional, sempre tem que fazer referência à natureza e tem que ter uma palavra ou expressão que indique a estação do ano. Olha só. A gente está no outono. O que te lembra o outono? Folhas, frio, chuva. Folhas caindo, né? Isso. Folhas caindo são a representação máxima do outono. Sim. Mas no outono existem outras coisas também. Então, se eu faço um haikai falando das folhas caindo, das folhas amareladas, então você já sabe, é um haikai de outono, né? Então, não precisa dizer que é outono, Sim. já, né? E Exato. também, É a construção da imagem na mente do leitor. Você não precisa dizer tudo. Você indica e, e ela constrói, ela tem as suas referências e essa leitura é diferente para cada pessoa. então, por exemplo, geralmente as pessoas não sabem dizer mais nada em relação ao outono, só folhas caindo, né? Nas É. escolas, só diz das folhas caindo. Mas ó, no outono a gente tem muitas frutas, como por exemplo o caqui, a laranja, Isso. a mimosa, abacate, né? Sim. Então, se no haikai você falar sobre isso, opa, já sabe que é outono. Também no haikai, tudo que é relacionado ao céu vai indicar essa estação. Então, se a gente falar de lua, lua cheia, Uhum. estrela, estrela cadente, céu azul profundo, tudo isso no haikai indica outono. Então, basicamente é isso, né? Então, você tem que ter, você falar de um instante relacionado à natureza e tem que ter uma palavra ou expressão que indique a estação do ano. Certo. Esse é o haikai tradicional. Certo. Haikai Aí, japonês, original. original, digamos, claro que o haikai japonês não vai ser igual ao haikai brasileiro, Não. por uma questão geográfica, cultural, mas o espírito do haikai é esse, né? Isso. Então, tem que ter a palavra expressão que indica a estação do ano. E outra coisa importante na estrutura do haikai, que sempre você encontra na cartilha, que o haikai tem cinco sílabas no primeiro verso, 7 no segundo e 5 no terceiro. Uhum. Sim. E também o haikai é dividido em duas partes. Isso eu gosto muito, né, no haikai, essa divisão do poema em duas partes. Então, o haikai não é uma frase. Vamos pegar o teu poema mais famoso, que a gente pode ver isso? Não, daí já é humor. Ah, esse é o humor, esse é outro. Já é humor. Mas ele Tá. tem essa coisa do haikai de ter esse clique, né, de ter esse disparo. Então aqui você pega uma estrutura de haikai, mas não necessariamente usa todos os elementos e transforma isso em humor. Humor, isso. O haikai de humor daí já é um outro estilo. Existia um mestre japonês chamado Senryu, que ele criou esse estilo, né, de haikai com humor. E no Brasil a gente tem o nosso representante máximo, que é o Milor Fernandes. Sim, O Milor Fernandes tem um livro de haikai chamado Haikais, né, que é um ícone do haikai de humor no sim, Brasil. verdade. Agora que você falou, lembrei. Mas só para ilustrar então Sim. sobre o haikai tradicional, deixa eu achar aqui Isso, pode ler alguma coisa aí, fica à vontade. achar algum haikai tradicional aqui para ilustrar, né, para quem. Isso, se você puder ilustrar essa divisão que você comentou agora. Então aqui um haikai, ó, tradicional. Quietude no jardim. O beija-flor descansa na ponta do galho. Então esse aqui é um haikai tradicional. Tem 5 sílabas no primeiro verso, 7 no segundo e 5 no terceiro. Certo? É dividido em duas partes, né? Quando eu falo quietude no jardim, é uma parte, Uhum. e o beija-flor descansa na ponta do galho, a segunda parte. Para que isso serve, né? O haikai não é um poema que explica, é um poema que sugere. Então, a primeira parte, ela vai fazer uma introdução, ela vai criar uma expectativa no leitor. Quando a gente lê quietude no jardim,
você já dispara alguma coisa. O que vai acontecer, né? Uma expectativa. E daí, quando a gente lê a segunda parte, a gente tira a nossa própria conclusão. A gente liga essas Sim, duas e forma uma terceira parte, que é a nossa imagem mental de tudo isso. exato. Olha só, que fantástico. E nesse haikai, quando eu falo de beija-flor, eu estou falando de qual estação? Primavera. Primavera. Então, é um haikai de primavera. Eu achei um de inverno aqui. Ah, Deixa é? eu ver. Aqui no teu livro do Bichinhos de Estimação. Não é erro, é assim mesmo, tá? Estimação. É. Olha Uma que, mãe até me escreveu. olha que lindo isso. É, uma mãe até me escreveu falando, olha, acho que você errou aí. Não, olha, Meu filho, você é professor de português e me erra uma coisa dessas. mas sabe que porque geralmente quando você vai fazer vai lançar um livro, alguma coisa, a pior coisa para mim é colocar um nome no livro. Nossa, isso é terrível. É mesmo? Mas esse livro aconteceu o contrário. Aconteceu de me vir à cabeça esse trocadilho, né? Eu falei, nossa, é um ótimo título para o livro. Aí eu comecei a colher material para ele. Então, Sim, aí que você fez o livro, fez o contrário. Olha só, vou ler aqui o de inverno. Árvore de inverno. As poucas folhas escondem o pio do pássaro. isso. Então, também no haikai a gente pode usar o próprio nome da estação. Uhum. É, aqui está claro. Ali eu tô sugerindo as poucas folhas, né? Eu estou falando, o inverno é a época em que a árvore está com pouca folha ou está seca, né? Justamente por causa do clima, tal. Mas no Exato. haikai é o inverno. Se eu falar de folha seca, galho seco, árvore seca, também indicam inverno. E não tem e a rima não é algo necessária, né? Ela pode acontecer. Como é que funciona com a rima? No haikai tradicional, a gente evita a rima, né? Sim. Por exemplo, eu participo de alguns grupos de haikai. E tem um grupo de haikai que é tradicional. Então, se algum desavisado vai lá e faz um haikai que não é tradicional, às vezes coloca uma rima, Tá já vem fora. lá o japonês, já vem o japonês falando, não, aqui é haikai tradicional. Você Sai tem com que esse saber. negócio daqui, vai para outro grupo. Daí a gente tem, então, o haikai livre, e não, a gente não pensa aí no caso da contagem de sílabas poéticas, Certo. né? E também não tem a palavra de estação, mas Uhum. não foge do espírito do haikai. Sim. Deixa eu ver se eu acho algum livro aqui Sim, fica à vontade. para ilustrar. Bom, os meus haikais mais livres são do primeiro livro, né, do Tão Breve Quanto Agora. Mas é muito mais de humor. Eu uso muito humor aqui. Por exemplo, Mas leiam pra gente aí. temporal divino, para ir a algum lugar só de submarino. Bom, aqui tem humor, né? Mas é uma forma mais livre. Deixa eu ver se eu acho um aqui. E como também, né, professor, eu gosto de brincar aqui, ó. Choveu tanto aqui que até caiu outro pingo no i. Então, o haikai livre, ele segue a linha do haikai tradicional, Sim. mas não pensa na contagem de sílabas poéticas Uhum. e também na palavra de estação. Eu posso fazer um haikai falando de sol, de chuva, de vento. Eu estou falando da natureza, mas esses termos não indicam estação. Claro. São mais abertos, mais genéricos, né? Aí nós temos o haikai de humor, né, que o Sim. nome já, né, que tem um mestre maior no Japão que é o Senryu, e justamente a gente chama de Senryu o haikai de humor. Ah, claro. As pessoas falam haikai de humor ou pode ser Senryu. Ah, esse é um Senryu, porque é um haikai de humor. Também geralmente é livre, né? Não fala da natureza muitas vezes,
E, claro, tem que ter humor. Ele tem que dar um risinho no final. Você tem que achar a conexão aqui que te dá aquela vontade de rir. Aí é o mais difícil, né? Porque para você fazer humor em 3 versos, né? Exato. Transpirar bastante. Uma escolha, tudo é escolha, mas aqui você tem que escolher em pouco espaço, em pouco tempo, em poucas linhas. Então, realmente é um trabalho que tem que ser muito bem pensado. E daí nós temos o Haikai Guilhermino, que foi criado por Guilherme de Almeida. Então, digamos que o Guilherme de Almeida foi o cara no Brasil que pegou o haikai japonês e abrasileirou, assim, digamos assim. Certo. E ele fez o seguinte esquema. Ele seguiu a métrica dos 575 do haikai, só que ele colocava título. E outra coisa que ele fazia era rimar o primeiro com o terceiro verso. Certo. E no segundo verso, rimar a segunda sílaba com a sétima. Uhum. Então, pense, né? Além de ter a métrica, ter essas rimas. Sim. Então, é um estilo muito difícil de fazer. Exato, muito detalhado. É o estilo do qual eu mais gosto. Nos últimos anos, é o que eu tenho mais praticado. Você tem um exemplo aí? Vamos lá, vamos pegar aqui. Frio matutino, gelada até a badalada que chega do sino. Então, eu não uso título no haikai Guilhermino. Mas então a gente tem aqui o 575, tem a rima do primeiro com o terceiro verso, né? Matutino com sino. Uhum. E no segundo verso a rima de gelada com badalada. E além de tudo, se você pensar nas estações, quando eu falo em frio matutino, eu estou falando do inverno. Claro, já fica implícito. E muitas palavras no mesmo, da mesma origem, da compreensão daquele tema, né? Você tem que explorar tudo que tem e para achar as palavras que você necessita. Então, são basicamente esses estilos, né? Excelente. Obrigado pela aula aqui, Álvaro. Muito bom. Fez uma oficina Olha pocket. só. Era uma entrevista, virou uma oficina. Muito bom. Deixa eu perguntar, Álvaro. Você está aí na frente de uma parede super bonita, bem colorida, bem iluminada, tanto que a tua imagem está muito melhor que a minha, que estou dentro de casa aqui num dia chuvoso de Curitiba. Que lugar é esse? Eu sei que chama Casa Posselt, mas me explica para o pessoal que está assistindo como é que é essa tua casa. Já estive Então, aí, já sei como é que é, mas explica para os outros. justamente a minha casa virou Casa Posselt por uma brincadeira dos amigos. A gente começou a se reunir aqui para jantares entre amigos artistas. Sim. E daí, para a gente fazer a nossa reunião, um amigo criou o grupo Casa Posselt, é um grupo secreto no Sim. Facebook. E daí, tipo, no dia da convocação, lá na semana, falou, nesse sábado a gente vai fazer um churrasco aqui e quem vem, né? E ficou assim, e a coisa ficou Casa Posselt, Casa Posselt. E daí eu comecei a convidar as pessoas para vir aqui, para fazer evento, fazer bazar, fazer oficina. E também começaram a vir escolas aqui, né? Uhum. Gente, ele recebe grupos na casa dele. A casa dele é inteira aberta, né? Você perdeu toda a privacidade aí, né? Então, a partir foi de 2018, eu comecei a receber escolas, né? Tanto municipais quanto escolas particulares, para fazer oficina aqui, né? Em vez de eu ir na escola, os alunos vêm para cá. Então, a coisa se tornou uma casa cultural que, inclusive, você tem esse livro aí, porque
você veio aqui no dia do lançamento, né? Exato, Então, eu fui aí no lançamento. Você autografou, inclusive, para mim. Aqui. eu, eu, eu então passei a publicar, a lançar meus livros aqui, né? Então, justamente agora na quarentena, eu estou fazendo uma reforma na casa, não só aqui na varanda, colocando novas cores, deixando tudo mais colorido, como também em casa, já aproveitei para trocar o piso, fazer pintura Uhum. nova, né? A Então, casa eu é estou bem. muito bonita, muito verde, muitos cantos que você pode sentar num banco e conversar. É fantástica. Você fez um pequeno paraíso aí. É legal que eu fico muito feliz quando as pessoas vêm e, e se sentem bem, né? Gostam da casa, elogiam. Então, para mim, assim, é uma alegria enorme receber as pessoas, né? Pena que a gente está nesse momento, mas Vai vamos passar. esperar aí, em breve, aí, se Deus quiser, Vai passar. é isso. Exatamente. Álvaro, para a gente terminar, eu queria que você, porque assim, tem muitos escritores, né? O nosso canal aqui é para escritores, pessoas que gostam de ler, pessoas que não necessariamente querem ser escritores, mas querem entender um pouco mais da escrita. E tem aqueles que querem publicar, querem, como você, viver da sua arte e tudo mais. Que conselho, para finalizar, você dá para os escritores, para os poetas, as pessoas que querem publicar e viver da sua arte e também divulgar ela? Então, acho que a primeira coisa que eu falo é não ter vergonha, né? Porque tanto você quanto eu encontramos pessoas que estão querendo publicar, pessoas que estão iniciando, e muitas pessoas me escrevem falando que gosta de poesia, que escreve poesia, e eu sempre incentivo, deixa eu ver teu poema, deixa eu conhecer teu trabalho e tal. E muitas pessoas têm vergonha, né? Exato. Então, Muita vergonha de se mostrar. Tem eu vergonha de acho que mostrar o se texto. Imagina ela se mostrar perante outras pessoas. Já é uma barreira a ser transposta. então se você chegou a esse momento em que você já está escrevendo uma poesia, um verso, opa, a poesia, a arte te despertou, a poesia está dentro de Exato. você, né? Confia em você, claro. Ninguém vai nascer escrevendo obras-primas, mas vai escrevendo, vai lendo bastante coisa, lendo coisas clássicos, né? Poesia Sim, clássica, romance. Na verdade, assim, tudo que me inspira não é só poesia, não é só poeta, a vida né? inspira. Eu sou muito inspirado por música, música clássica, pela arte, é, pela dança. Então, tem muita coisa que inspira a gente, não é Exato. necessariamente a Somente a poesia, que você. palavra. Então, lê bastante romance clássico, poesia, e produzir bastante, né? Exato. Porque quando eu publiquei o meu primeiro livro, que eu selecionei lá 60 haikais, então eu vinha de uma história de quase 10 anos escrevendo haikai. Então chegou um momento em que eu me senti maduro para aquilo e eu Chegou a separei hora. 60 haikais e um arquivo de mais de 500, né? Uau. O que acontece é isso, você tem que escrever 1000 textos para tirar uma pérola, Exato. né? É a Então, prática, é o aprendizado, a leitura. Eu sempre falo, né? A leitura, a escrita tem um tripé. Você tem a leitura, você tem o aprendizado, você tem a prática. Os três têm que funcionar, porque se você só quiser praticar, mas não se interessar em aprender nada e não ler outros, como você falou, vai ser muito mais difícil, né? Tem que ser um gênio. verdade. Então eu acho que assim também divulgar a sua poesia, né? Às vezes ter um Claro. blog ou ter de alguma forma que você fique conhecido com os seus textos,
Aí fica muito mais fácil quando você vai publicar um livro, né? Porque as pessoas já conhecem, né? Então, Exato. foi Já. muito legal quando que as pessoas vieram me prestigiar, então eu já era um pouco conhecido, eu já usava o próprio Facebook para divulgar a minha poesia, então daí fica muito mais fácil. E você já tem um estilo, não só... Porque visualmente, a gente olha, você está sempre com o teu chapéu, você está, né? Fica automático, né? É bom criar um estilo, visualmente também falando, né? Eu tenho uma coisa assim, talvez com alguma outra vida passada, e eu sempre me vejo como alguém que morou na Inglaterra, lá no interior, e usava aquelas roupas, né, de Bufantes. chapéu. Então, é interessante esse visual que eu estou Construindo. lapidando, né? Eu já comprei umas, sei lá, eu tenho mais de 20 gravatas borboleta, Uhum. tenho bastante chapéu, alguns blazers, né? Então, eu tô lapidando essa imagem do poeta, né? Que acaba Exato. ficando na imaginação das Exato, pessoas, das porque crianças. visualmente eles sabem que é você, né? Não precisa nem estar o teu nome. Ah, esse é o Álvaro, porque ele está sempre nesse estilo, né? Então, isso é uma leitura também que o público faz. E já teve gente que não me reconheceu na rua porque eu não estava usando chapéu. Mas E se eu vejo teve gente, você sem chapéu, parece que não é a mesma pessoa. que te reconheci de longe por causa do chapéu. Exato, é por aí. Então, Excelente. Álvaro, muito obrigado por esse tempo que você tirou para falar com a gente aqui. Foi excelente essa mini oficina que você deu aqui sobre Haikais. Fiquei encantado, gostei ainda mais de Haikais, que eu já gostava. E o pessoal que quer, como eu já falei, vai estar os teus contatos aqui embaixo, que querem adquirir os seus livros. E pode entrar em contato com você, que eu sei que você é uma pessoa extremamente acessível, né? Não é aquele escritor que não atende ninguém, que não responde, você responde todo mundo, você é uma pessoa muito simpática, então só tenho a agradecer pelo teu tempo de falar com a gente aqui e deixar toda essa preciosidade aqui no canal Café de Escritor. eu que sou imensamente grato pela oportunidade, pela tua amizade, e espero que a gente possa fazer muito mais aí, que Com em breve certeza. também a gente possa estar fazendo alguma coisa aqui na casa, né? Exato. Eu lancei meu livro mais recente em março, e por causa da pandemia eu não pude trabalhar com ele, não pude fazer uma divulgação melhor, né? Então, assim que a pandemia passar, eu vou fazer um lançamento dele. Com certeza. E eu vou estar aí para prestigiar e depois mostrar para o pessoal aqui que não é de Curitiba. O pessoal de Curitiba já está convidado, fique atento aí. A hora que ele lançar, prestigie. Tá. Você E quer tal... meu agradecimento, mas Isso. Pode meu dar o teu... agradecimento. E aí depois você vai ter aí os meus contatos, eu aguardo aí. Tá certo. Deu uma travada aí na tua voz, mas fica à vontade para dar o teu tchau para o pessoal. Se quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade, Álvaro. Não, era isso mesmo, é agradecer e eu aguardo a visita aí Tá do certo. pessoal. Excelente. Muito obrigado mais uma vez, Álvaro. E para você que nos acompanha, aproveite essa entrevista, veja como é possível construir uma carreira de escritor, de poeta. Eu tenho falado muito isso aqui no canal. Aliás, essa é uma das grandes temáticas, né? E muitas pessoas assistem justamente como, Sandro, que eu posso colocar a minha arte para as pessoas verem, consumirem. Tá aí, ó, um grande exemplo que é o do Álvaro Posselt. Você pode acompanhar as obras dele também. E esse exemplo que ele nos deu aí de como ele conseguiu, né, sair de um ponto, chegar a outro,
viver da sua arte, né, que está aí pelas ruas e a gente gosta tanto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Álvaro, um grande abraço. A gente se encontra em outros momentos aí. E você que nos assistiu até agora, muito obrigado por acompanhar o canal Café de Escritor. Se você não segue o canal aí, clica aqui embaixo, segue o canal para receber as notificações dos próximos vídeos, de tudo que está acontecendo aqui. Tem muita coisa que está vindo pela frente e eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço a você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Álvaro. Tchau, valeu, obrigado. Abraço. Um abraço.